Podem se assentar, meus amados irmãos. Ana, vai abrindo para mim lá em Romanos 8, 28. Amém. Bom dia a todos, paz do Senhor. É com motivo de muita alegria da gente poder estar nessa manhã na casa de Deus, porque quantos talvez nesse momento estão aí desesperados, sem saber de como será o amanhã, não sabem se vão existir. Quantos empresários não sabem se vão conseguir levantar uma porta amanhã? Quantas pessoas que trabalham não sabem se amanhã vai existir uma empresa? Quantos não sabem se vão ter o que comer amanhã? Mas nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que existe um Deus vivo que nos guarda, que nos fortalece, que nos abençoa. Se a gente pegar e ler toda a Bíblia, a gente vai ver que Deus sempre operou no meio do povo dele. Quando o mundo estava bem ou quando o mundo estava mal, Deus é Deus. E é com essa certeza que a gente vai começar nessa manhã a louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. E sabendo que existe um Deus que opera ao nosso favor, um Deus que vai nos fazer sair disso muito mais fortalecidos. Ontem eu tinha preparado uma pregação, né? Tinha tirado o período da tarde. E Deus falou comigo, eu anotei, e levantei hoje 5 horas da manhã, às 5h30 fui tomar banho, Deus falou, não vai ser mais essa palavra, vai ser outra. Eu falei, amém, glória a Deus. E Deus começou a falar comigo sobre fases. A gente tem que aprender a viver as fases que nos são propostas por Deus, porque são através das fases que Deus vai nos preparar, são através das fases que nós vamos alcançar aquilo a qual Deus tem preparado para a gente. Porque Deus tem algo para cada um aqui. Deus tem sonhos, Deus tem projetos, Deus tem propósitos. Mas o mundo aí fora hoje vive como se não fosse mais ter o amanhã. Mas nós que somos filhos de Deus, nós sabemos que vai haver o amanhã. Existe uma esperança, nós sabemos que Deus está no controle. Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa manhã, que você fechasse os seus olhos e pedisse a Deus para trazer a paz, trazer-se o descanso, porque não é fácil nesse momento. Talvez a gente assiste tanta televisão, vê tantas notícias adentrando o nosso coração, e isso vem do inimigo para trazer abatimento. Pai, que nessa manhã o Senhor venha trazer a paz no nosso coração. O Senhor venha trazer a certeza que nós somos filhos do Senhor e filhos amados, a qual o Senhor cuida, o Senhor zela. Porque na palavra do Senhor fala que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, se não for da tua vontade. Pai, então nos traga mesmo nessa manhã uma manhã de descanso. Nos traga, Pai, um renovo, papai amado, que Pai, o mundo não pode entender, Pai, mas na semana que se inicia hoje, amanhã nós vamos levantar de cabeça erguida, sabendo que existe um Deus que opera ao nosso favor, um Deus que sempre operou ao favor do povo dele e continuará operando nas nossas vidas. Pai, eu te peço mesmo, em nome de Jesus, amém. Amados, eu vou tirar a máscara, mas pode ter certeza que a primeira pessoa que está aqui está a 3 metros de distância, amém? Que é muito ruim falar assim. Meus amados, nós temos que aprender a viver as fases a qual nos são propostas nas nossas vidas. Talvez a gente olhe e vê tudo, como se diz, tudo de ponta cabeça, né? Quem diria em fevereiro a gente imaginar viver dessa forma? E talvez a gente olhe para o amanhã e a gente fala assim, será que vai existir o amanhã? Com certeza vai existir. Porque Deus é no controle nas nossas vidas. Amado, você pode ter certeza que os teus sonhos, os teus propósitos que Deus tem sobre a tua vida, eles vão acontecer. Porque Deus age não no olhar que o mundo está olhando aí fora. O mundo está olhando com um olhar de desespero, mas nós sabemos que todas essas coisas têm que acontecer. É palavra de Deus. Eu vou pegar um pedacinho da pregação que eu ia trazer hoje. Amados, tudo isso que a gente está vivendo hoje é palavra de Deus. Então por isso que a gente não pode deixar o nosso coração ficar angustiado. É necessário que a palavra de Deus se cumpra, porque Deus falou que havia o quê? Fome, pestes, guerras, terremotos. Ele não avisou? Mas ele falou que ele ia estar o quê? No controle de todas essas coisas. Que tudo isso era necessário que se cumprisse para que o quê? Que Jesus volte. Para que a gente tenha o quê? Uma vida eterna.
Lá em Romanos 8, 28 fala que sabemos que Deus age em todas as coisas para que o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o quê? Com seu propósito. Pois aquele de que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Amém? É só o 28, volta lá, por favor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o quê? Para o bem daqueles que amam. E quando Deus me falava de propósito hoje, Deus me mostrava tantos corações angustiados. Talvez no nosso meio a gente tenha se angustiado. Mas, amados, peça a Deus para Deus trazer paz sobre o teu coração. Porque é nesses momentos de angústia que Deus vai agir. Eu lembro que em fevereiro desse ano, janeiro, fevereiro, eu vivi um momento tão difícil da minha vida que eu não sabia se ia ter o amanhã. E foi naquele momento difícil que eu busquei em Deus, como se diz, forças, e Deus me deu algumas direções que eu tomei, que se eu não tivesse tomado lá atrás, a situação estaria pior do que estaria hoje. Então, para vocês entenderem que Deus age em fases, talvez Deus coloque a gente em fases que a gente passa por ela, que a gente fala assim, agora não vai ter saída. Sempre vai ter saída. Você vê que quando Deus tirou o povo lá do Egito para levar lá para Canaã, o que aconteceu? Passaram pelo deserto. Ali, como se diz, olhavam, não viam o quê? Nada em volta, só tinha o quê? Areia, sequidão, calor durante o dia, frio durante a noite. Mas eles morreram? Não. Demorou, mas chegou aonde que tinha que chegar. E assim são as fases que a gente tem que entender nessa vida que Deus quer falar nessa manhã conosco. Aprenda a entender as fases a qual Deus tem te colocado. Tem gente nesse momento que está passando por extrema dificuldade e tem gente que está passando por extrema alegria. É isso que a gente tem que entender, que Deus no meio do povo, Ele age o quê? Através de fases. Então, entenda qual fase Deus tem te colocado e veja qual que é o propósito que Deus tem. Porque é nessas fases que Deus vai trabalhar o seu coração, é nessa fase que Deus vai te alinhar com o processo que Ele tem sobre a sua vida. Ana, abre lá em Efésios 1:4, por favor. Amados, a gente tem que entender algo. Deus tem um plano perfeito nas nossas vidas. Não é praga, não é doença, não é nada que vai fazer que esse plano se cumpra nas nossas vidas. É com essa fé que a gente tem que acordar todos os dias e entender. Amado, o desespero é para aqueles que são do mundo. Dificuldades a gente vai passar. Tem momentos que a gente vai chegar e vai falar assim, será que hoje eu não dou conta mais? Será que vai existir o amanhã? O amanhã vai existir. Deus sempre vem com refrigério. Deus sempre vem com escape. Talvez a gente olhe e fala assim, as contas acumularam, a despensa esvaziou. Não se preocupe, Deus vai entrar com a provisão. As contas vão ser pagas, a despensa vai ser, como se diz, abastecida novamente. Amém? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação, o quê? Do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos pecados de acordo com as riquezas das graças do bem. Amém? Era de 1-4. Volta no 1 lá para mim, Ana, por favor. Amados, nele fomos também o quê? Escolhidos, tendo sido predestinados. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amados, primeira certeza que a gente tem que ter nas nossas fases, que nós somos o quê? Escolhidos de Deus. E que Deus tem um plano. O plano a qual Deus tem para você não é um plano de derrota, é um plano de vitória. É isso que a gente tem que colocar no nosso coração. Tá difícil? Tá para todo mundo. Mas tenha certeza que existe um plano. E Deus vai trabalhar nesses momentos para que o quê? A vontade dele se cumpra nas nossas vidas. Amados, você acha que Deus lá atrás,
Porque aqui fala que antes da gente existir, Deus já tinha o quê? Um plano. A gente já era o quê? Escolhido de Deus. Então, se nós somos eleitos e escolhidos, e Deus já tinha o quê? Um plano antes da formação do mundo para a gente, vocês acham que Deus vai desamparar a gente? Amados, como a gente falou no início, o mundo se desespera, porque o mundo não sabe disso. Para eles, o mundo é na força do braço que eles vão vencer. E quando a força do braço não é capaz mais de executar, vem o quê? O desespero. Mas nós não. Nós sabemos que não é na força do nosso braço. É na força de quem? De Deus, que um dia deu o seu Filho amado. Para quê? Para redimir os nossos pecados. E hoje nós temos o quê? A vida eterna. Meus amados, quando a gente deixa isso adentrar dentro do nosso coração e sabemos que Deus tem um plano, e esse plano ele é perfeito, aí a tristeza não pode morar no nosso coração. Por isso que a gente tem que estar fortalecido nessa manhã. Deus me falava que de corações tão tristes, abatidos, de pessoas talvez até querendo parar, desistir e falar assim: Deus, mas parece que o Senhor me desamparou, as coisas não estão acontecendo, não estão rompendo, eu não tenho mais esperança para amanhã. E Deus fala nessa manhã que é para a gente acalmar o nosso coração. Saber que Deus é Deus nas nossas vidas. Saber que Ele está no controle. Não é isso que vai te matar. Não é isso que vai, como se diz, te falir. Não é isso que vai te levar, como se diz, ao retrocesso. Saiba que as fases na sua vida, elas acontecem para te levar para algo muito maior. Se está difícil é porque Deus está te preparando para algo muito maior. É aquela velha história. Talvez eu vou ilustrar aqui com um exemplo. Talvez a gente quer muito dirigir, né? Principalmente homem, né? Antes dos 18 anos de idade, o sonho é tirar uma carteira e dirigir um carro. Mas se a gente não entrar no autoescola, primeiro a gente faz o quê? Um curso teórico. A gente vai aprender sobre as leis, sobre placas, sobre tudo. Depois, quando a gente entra dentro de um carro, a gente já não entra sozinho. E assim, a gente tem que entender que é com Deus. Para que os planos deles aconteçam sobre as nossas vidas, a gente tem que passar pelas fases. E essa fase que a gente está vivendo é mais uma. Saiba tirar o bom proveito daquilo que Deus está falando. Não deixe o desespero tomar conta do teu coração. Mas ore e fala assim: Deus, o que o Senhor quer? Porque é nos momentos de dificuldade que Deus trabalha o nosso coração. Amados, é nos momentos de dificuldade que Deus nos traz o quê? A superação. E é isso que Deus quer nos colocar no nosso coração. Amados, quando houve aquela fome lá atrás, que lá em José do Egito, o mundo todo estava passando em fome, mas o povo de Deus, através de José do Egito, foi o quê? Abençoado. E se a gente lê, o povo de Deus sempre é abençoado nos momentos de maior adversidade da humanidade. Amados, a gente tem que entender que Deus é dono do quê? Do ouro e da prata. O que quer dizer ouro e a prata? Tudo aquilo que você precisa para a sua vida, seja mantimento, comida, vestuário, tudo está nas mãos dele. Ele vai te dar, Ele não vai te desamparar. A dificuldade, não é fácil a gente passar por ela, mas a gente tem que entender que existe um Deus soberano, amém? Vai lá em Isaías 43, versículo de 1 a 7, por favor. Mas agora, assim diz o Senhor: aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não os encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Do Egito com um resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca do quê? Da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul não os retenha.
De longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Tudo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Então, nesse primeiro ponto, meus amados, a gente tem que entender que Deus tem um plano. Deus fala que a gente pode passar pela dificuldade que for. Aqui Ele está ilustrando isso. Nós não vamos afogar, nós não vamos ser queimados, nós não vamos ser desamparados. Amados, vamos parar de encher daquilo que o mundo tem tentado pregar. O mundo tem tentado pregar o caos. O mundo tem tentado pregar que talvez não vai existir amanhã, que as pessoas vão quebrar, que as pessoas vão falir, que as pessoas vão passar fome. Isso é para quem não conhece a Deus. Para quem conhece a Deus é isso aqui, ó. A gente pode passar pelo que for, nada vai acontecer com a gente. Tenha certeza das fases, você vai sair muito melhor e maior do que você entrou nela. As fases são essenciais nas nossas vidas. As fases são para nos deixar marcas, para nos deixar marcados. Para a gente ter certeza que a gente conhece um Deus, não de ouvir falar, mas um Deus que pega na mão da gente, que agarra, que nos faz andar e que nos faz sair lá do outro lado. Saiba, quando você passar pelo vale da sombra da morte, Deus vai estar com você, mas Deus não vai deixar você morrer. A gente passa. O servo de Deus, a palavra de Deus, Deus fala lá, Jesus falou que no mundo tereis o quê? Aflições. Aflição a gente vai ter. Aflição é a agonia, é a angústia, é medo, é dor. Mas ele fala o quê? Tem de bom ânimo. E aonde está o bom ânimo? Aonde que a gente tem deixado o bom ânimo? A gente tem deixado as notícias do mundo abater? Não pode. A gente tem que se voltar para a palavra e saber que existe um Deus. A gente tem que voltar para a palavra e saber que tudo isso que está acontecendo é para que se cumpra a palavra. Mas algo maior que a gente tem que aprender com as fases. Não se deixe abater. Viva o momento. É fácil? Não é. Amados, na minha vida algo sempre foi engraçado. Parece que tudo assim... A gente sonha em ter tantas coisas, as coisas vêm e acontecem nos momentos tão de dificuldades assim, mas a gente tem que aprender o quê? A viver aquele momento. Aquilo que Deus tem proporcionado para a gente. Porque se a gente não aprender a viver as fases, a gente vai sempre viver, como se diz, atemorizado, com medo. Não é isso que Deus tem para a gente. Deus quer colocar alegria no meio do choro. Deus quer trazer de novo no nosso coração, restaurar e trazer a alegria. Amados, provas a gente vai passar, provações a gente vai passar, mas a gente tem que entender que as fases são para nos marcar. As fases são para nos deixar marca diante de Deus, para que a gente possa sair muito mais forte. É a história que a gente falou aqui, como que a gente vai querer algo se a gente não passou pelas fases? Como que a gente vai ser capacitado? Porque a gente tem muitos sonhos e a gente quer viver os sonhos, mas quer atropelar as fases. Aprenda a viver as fases. A segunda coisa que a gente tem que ter no nosso coração é a certeza que nós não estamos à deriva. Foi o que a gente leu aqui em Isaías. Deus não nos abandonou. Nós não estamos largados à nossa sorte. Deus, em nenhum momento, Ele falou assim: agora eu vou tirar férias. Vou deixar o mundo abandonado, meus filhos que se virem. Não. Nós não estamos à deriva. Deus está no controle de tudo que está acontecendo. Amém? E terceiro, a gente já falou também, mas a gente tem que aprender a viver as fases a qual Deus nos coloca. Não deixe ser roubado pelo medo. Não deixe ser roubado pelo pavor. Olhe para Deus todos os dias, levante e coloque a tua vida na presença dEle. Amados, se a gente entendesse que Deus é um Deus de tamanho milagre que a gente pode dormir de uma forma e acordar de outra. É esse Deus que a gente serve. Você vê um povo que caminhou tanto tempo no Egito e que talvez não soube entender o plano de Deus, ficou o quê? Murmurando. Talvez achando que Deus tinha abandonado, que aquela vida lá atrás era muito melhor do que aquela que eles estavam vivendo. Eles não viveram as fases a qual Deus tinha proposto.
Por isso que Deus fala que quando talvez a fase está difícil, não murmure, louve e agradeça, porque é uma fase, ela vai passar. Nada é eterno para as nossas vidas. Por isso que Deus hoje nessa manhã está falando sobre fases. Aprenda a viver não a fase que o mundo está vivendo. Aprenda a viver a sua fase em Deus. Está difícil? Louve a Deus. Não está difícil? Agradeça a Deus. Mas sempre na presença de Deus. Porque isso que ocorre aí com o mundo é para trazer o abatimento, é para trazer o desespero. Quantos talvez até abandonaram a fé nesse momento? Abandonaram porque talvez nunca tiveram o quê? Uma intimidade verdadeira com o Senhor. É tempo da gente ter intimidade com Deus. Ou melhor, não existe o tempo para a gente ter intimidade. A intimidade ela é construída diariamente com Deus. Amados, abre lá em João 16, 33, por favor. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o quê? O mundo. Amados, nessa manhã vamos colocar alegria de novo nos nossos rostos. Talvez está difícil, mas vamos saber que existe um Deus que nos ama, um Deus que age a nosso favor, um Deus que está operando. Talvez a gente olhe e fale assim, está difícil, mas você pode ter certeza que está muito mais difícil para outras pessoas. Deus não tem nos deixado faltar onde morar. Deus não tem deixado faltar aquilo que a gente precisa para comer. As demais coisas, Deus fala que para a gente não o quê? Andar ansioso. A palavra de Deus fala que busque primeiro o reino do céu e a tua justiça. E as demais coisas Ele vai acrescentar. Amados, é tempo da gente buscar mais e mais do Senhor. É tempo da gente talvez tirar o desespero que está aqui dentro, a aflição. Talvez a gente mede as nossas vidas por coisas palpáveis, terrenas. Amados, tudo isso daí vai passar. Já reparou que quando a gente parte daqui, a gente não leva nem as sandálias que a gente calça, nem a roupa que a gente veste? Você vê que tudo isso fica. Por isso que Deus fala, vamos aprender a viver as fases. E cada fase da nossa vida ela tem que ser vivida com alegria, mesmo no meio da dor. Você sabe por que isso? Porque Deus fala para a gente colocar alegria, porque a gente sabe que existe uma esperança. O ruim é se a gente vivesse sem o quê? Uma esperança. Amados, a gente sabe que no fim, a gente vai morar com Deus. Que tudo isso aqui vai passar. Que tudo isso aqui é momentâneo, essas tribulações e toda essa loucura que esse mundo vive. É esse relacionamento que a gente tem que construir diante do Senhor. A viver a cada fase proposta. A viver a cada fase proposta louvando e agradecendo a Deus. Porque são nelas que a gente vai conhecer verdadeiramente a Jesus. É nela que Deus vai ser revelado. É nos momentos das adversidades que a gente vai saber que existe um Deus que, quando não tem o que comer, Deus provém. Hoje de manhã eu refletia, tem 13 anos, de 13 para 14, que eu conheço Jesus. E nesses 13 anos, 14, 10 anos que eu já conheço a minha esposa, 8 anos que a gente já é casado. São tantas coisas de extremos. Eu lembro que quando eu converti, eu perdi o emprego que eu tinha, fui trabalhar com um emprego que não tinha salário fixo, de corretor de imóveis, não entendia nada, o dinheiro acabou, não tinha onde morar, fui morar dentro de um escritório de favor, dormia naqueles colchão de ar, tinha dia que meio-dia, não tinha o que comer, não tinha R$1, não tinha, abria a geladeira, tinha gelo lá dentro e água, mas Deus nunca deixou eu passar fome. Eu lembro que várias vezes, uma pessoa que eu amo muito ela, a gente não convive mais, mas várias vezes, ela saía daqui, ia lá no centro de Goiânia, passava e punha R$20 no meu bolso. Ela, outras pessoas, e aquele dinheiro eu me alimentava naquela manhã. Eu não morri por causa disso. Estou aqui hoje com saúde, forte. Mas foi nessas fases, nas fases que eu não tinha nada, que eu conheci que existia um Deus que
me alimenta. Nunca me faltou roupa. Ou a época que eu ganhei roupa. E roupa tudo de marca e boa. Nossa, era convidado para ir para tantas reuniões de igreja que tinha salgadinhas, trem, terminava, o povo tudo me enchia sacola e caixa assim, eu levava e chegava lá naquele congelador vazio, guardava e enchia ali, comia. É essa certeza que a gente tem que ter. Talvez a gente venha dificuldade, a gente murmura, fala assim, mas por que eu estou passando isso? Aprenda a viver as fases em Deus, é isso que Deus está falando nessa manhã. Toda fase ela é importante para a gente. Viva as fases com alegria. Se eu entendesse hoje aquelas fases lá atrás, eu não ia morrer, que não ia dar certo, que ia acontecer isso e aquilo, eu tinha passado dela com muito mais alegria. Ontem eu ainda conversava com a minha esposa ontem à noite, a gente estava jantando, até a gente falava um pouco sobre isso, de tanto que a nossa vida muda rápido. Saiba que quando você está em Deus, as fases são aceleradas quando você entende o plano. Quando você louva e agradece e você ouve a voz de Deus, as coisas passam rápido. Deus deixa você ali rapidinho, só para, aprende o que eu quero te ensinar com essa fase. Aí Deus te coloca em outra, e você vai vivendo e aprendendo. Como que a gente quer viver os sonhos de Deus se a gente não quer passar pelas fases? Como se a gente só quer viver, como se diz naquela constância, com Deus, eu gosto de brincar que é montanha russa. Tem hora que eu tenho que estar tranquilo, quando é fé, o carrinho desce assim, vem aquela emoção, quando é fé, você está lá embaixo, você já sobe de novo, mas Deus é no controle. É isso que a gente tem que aprender a viver em Deus. Viva cada fase que Deus coloca na sua vida. E eu te falo, não se desespere. Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar que Ele está no controle de todas as coisas. Um dia ainda eu quero, Deus me permitir trazer o testemunho aqui da minha vida, porque foram momentos muito emocionantes. Como se diz, passei por tantas coisas, mas sempre esperando em Deus e nunca fugindo do propósito. Muita gente chegava e falava assim, tá vendo, virou crente, agora não tem aonde dormir, minha família mesmo que eu tinha aqui meio que colocou para fora de casa, porque eu virei crente católico muito fervoroso, e deixou, mas Deus sempre cuidou de mim. Hoje estou aqui com família, abençoado por Deus, vivendo a cada fase que Ele me propõe. E a gente tem que aprender a viver as fases, mas acima de tudo, não se desespere. Saiba que Deus está no controle, igual Deus falou aqui na palavra dele, você pode passar pelo rio, você não vai se afogar. Você pode passar pelo fogo, você não vai se queimar. Mas quando a gente passa pelo rio, e ele fala que a gente não vai afogar, mas a água tem hora que vai bater na ponta do nariz. E aí? A gente vai se desesperar ou a gente vai confiar? Quando a gente passar pelo fogo e queimar, ele não falou que a gente não vai sentir o calor. Vai queimar, vai arder, mas a gente não vai o quê? Se queimar. Você não vai morrer. Você não vai dar errado. Você vai sair disso muito maior do que aquilo a qual você entrou. Creia nisso. Deus está no controle. E louve a Deus pelas fases a qual Ele te coloca na sua vida. Amém? Que Deus fale essa palavra, ganhe vida no teu coração. Que você saia daqui hoje com a alegria e a convicção que Deus está no controle. É fácil passar por esse momento? Não é. Eu acho que não está sendo fácil para ninguém. Nada é mais como era antes. Se alguém falar aqui que está vivendo a mesma vida como vivia antes, mentira. Deus está mexendo em todo mundo. Mas aprenda a entender o que Deus está fazendo nessa fase. Porque eu estou passando por uma fase, a pastora está passando por outra, o Léo, o irmão Valdinei, o Charles. Todos estamos passando. Se a gente pegar e for conversar aqui, cada um está passando por uma fase diferente. A gente tem que entender aquilo a qual Deus está falando. E tirar o quê? Lição e proveito. Para a gente sair muito maior por ela. Porque o mundo vive as fases no desespero. Mas a gente vive as fases para aprender e crescer e gerar intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus.